Bom dia, estamos dando continuidade à nossa segunda aula de português, hoje do segundo ano, com tia Rosana. Letras maiúsculas e minúsculas, isso aí na página 28. Letras minúsculas utilizamos para escrever nomes comuns, como de objetos, animais, etc. Por exemplo, casa, cão, homem. Letras maiúsculas usamos nos seguintes casos. No início de frases, lembrando sempre, toda frase começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Então, aí, saí cedo de casa, mas não cheguei a tempo na reunião. Utilizamos também a letra maiúscula para escrever nomes de lugares, de rios, de instituições comerciais. Por exemplo, Brasil, Rio São Francisco, Editora Construir. Vamos para outro assuntozinho, letras e sons. Observe aí, o nome jaca e paca. Se prestarmos bem atenção, a diferença da palavra jaca e a palavra paca são as letras iniciais e o som que cada uma delas representa. Na escrita, usamos as letras para escrever os sons da palavra. Veja outras palavras que se formam trocando a letra inicial das palavras. Veja aí, aqui tem vaca, faca e maca. Quando eu coloco aqui vaca, faca e maca, trocamos apenas as iniciais. O terminal fica a mesma coisa. No momento que a gente troca a primeira letra, forma outra palavra. Na página seguinte, tem experimento científico. Cheirando os alimentos. O que queremos descobrir? Quando a gente pega uma criança e coloca uma fenda nos olhos, e a gente coloca frutas para cheirar, a gente coloca outros objetos, como por exemplo, um dente de alho, uma cebola, uma panela em pau. Então isso tudo ele vai identificando através do olfato. Então vamos ver. O objetivo desse experimento é descobrir se conseguimos reconhecer os alimentos utilizando somente o olfato. Quais materiais vamos utilizar? Uma venda, um dente de alho, uma cebola, canela em pau. Como devemos proceder? Primeiro, uma pessoa deve tapar os olhos utilizando a venda. Segundo, outra pessoa deve aproximar o alimento de cada vez do nariz da pessoa vendada. Terceiro, a pessoa vendada deve tentar acertar quais alimentos são. E a dupla deve inverter os papéis. Vocês podem fazer essa brincadeira aí com papai e mamãe em casa. É até um modo de vocês brincarem aprendendo. Então, o que aconteceu? Provavelmente as duas pessoas conseguiram acertar diversos alimentos somente utilizando o olfato e errar alguns. Pode acontecer da pessoa não identificar. Os alimentos que uma pessoa conseguiu identificar também podem não ser os mesmos que a outra pessoa identificou. Isso acontece porque o olfato se desenvolve nas pessoas de maneiras diferentes. A alimentação saudável. Algumas atitudes são importantes para nos mantermos saudáveis. Uma delas é cuidar do que comemos, escolher alimentos que tenham nutrientes para a nossa saúde. Então é importante, pessoal, quando vocês forem fazer sua alimentação, crianças, vocês não peguem só biscoitinho, salgadinho, não. Tem que ter uma alimentação variável, comendo frutas, verduras, legumes. Eu não gosto de verduras. Vamos experimentar. Tudo é uma questão de costume. Então, aos pouquinhos vão experimentando e vão tendo o hábito de comer verduras. Lembramos que devemos ter uma alimentação balanceada, incluindo todos os grupos de alimentos, como frutas, verduras e legumes. Ter autocontrole contribui para uma alimentação saudável. Não quer dizer que a gente deve comer de tudo. A gente tem que, sempre como a gente viu, uma alimentação balanceada.
Devemos comprar somente o necessário, não comprar tanta coisa que não seja bom para a nossa saúde. Fazendo isso, você contribui para a economia de sua família e para a sustentabilidade do planeta. Vamos relembrar aí as vogais. As letras do alfabeto são classificadas em vogais e consoantes. Vimos que as vogais são 5. A, E, I, O, U. Temos as maiúsculas e as minúsculas. As consoantes são B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Temos as vogais nasais. Nas vogais nasais, a gente utiliza o tio. O tio é um sinal gráfico colocado sobre as vogais A e a vogal O de certas palavras para indicar som nasal. Então, quando a gente coloca o tio, a gente transforma a palavra. Por exemplo, aqui tem Roma. E aqui a gente coloca no tio, fica romano. Então, ficam duas palavras completamente diferentes, sentidos diferentes. Peraí. No nosso livro temos aí as letras e sons. Então, vocês viram que a tia deu 2 exemplos, jaca e paca. Não foi? Nas atividades tem o seguinte: siga as instruções abaixo para descobrir novas palavras. Então, vocês vão trocar aí o C da palavra cola pelo G e escrever. Trocar o V da palavra vila pelo F e escrever. Trocar o T da palavra tia pelo D. Então, vocês vão ver que formaram outras palavras devido à troca das letras. Na página seguinte, temos assim, segundo quesito. Vocês vão ligar cada elemento representado pelas imagens ao nome dele. Então, temos aí bote, pote, ratinho, ratinho, farinha, varinha, vaca e faca. Então, vocês vão observar aí, ler direitinho e fazer a ligação corretamente. No terceiro quesito, temos: observe as setas e complete as sílabas para formar as palavras. Então, vocês vão, de acordo com a cor da seta, formar a palavrinha. Depois, vão completar as frases abaixo com as palavras que formou acima. Existem palavras que são iguais se lidas da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Veja alguns exemplos. Ana, se a gente ler ao contrário, vai ser a mesma palavra. Oco, ele e radar. Escreva o nome dos elementos representados pelas imagens a seguir. Depois, leia as palavras de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda. Então, aqui tem as figuras e vocês vão colocar as palavrinhas. Preste atenção na escrita para não fazer errado, tá certo, pessoal? A gente viu aqui o nosso experimento, né? Vamos ver. O pai de Denise vai preparar um omelete e pediu a ela que fizesse um experimento para verificar se os ovos estão bons para comer. Observem bem o que o pai de Denise fez. Colocou os ovos dentro de um copo com água. Na letra A tem o seguinte: o que aconteceu com os ovos após a menina colocar cada um deles dentro de um copo com água? Então, um ovo boiou e o outro afundou, ou os 2 ovos boiaram. Então, esse experimento vocês podem fazer em casa também. Aquele experimento que eu falei no quadro é esse aqui, que vocês podem fazer em casa com papai ou com mamãe ou até com os irmãos, tá certo? Temos um exercício sobre isso. Ao ler o texto, você conseguiu entender como realizar esse experimento?
Então, no segundo quesito, que alimento você achou mais interessante utilizando no experimento, né? E que outros poderiam ser utilizados? Depois vocês podem até escrever aqui embaixo, tá certo? Que a tia depois olha. No terceiro quesito, tem o seguinte: você leu as instruções para a realização de um experimento científico. Qual é a função de um texto como este? Primeiro, apresentar descoberta científica para estudiosos da área, ou ensinar como realizar um experimento científico para observar ou comprovar fenômenos. No quarto quesito temos: o objetivo desse experimento é descobrir se conseguimos reconhecer os alimentos utilizando somente o olfato, descobrir se conseguimos reconhecer os alimentos utilizando somente a audição, ou descobrir se conseguimos reconhecer os alimentos utilizando somente o tato. No quinto quesito, temos o seguinte: vocês vão pintar o órgão do sentido responsável pelo olfato. No sexto quesito, vocês vão escrever qual é o único item da lista de materiais que não é um alimento. E no sétimo, quantas pessoas são necessárias, no mínimo, para realizar o experimento? Então, aí você contorna os numerais: 1, 2, 3 ou 4. Falando ainda do experimento, temos aqui o oitavo quesito. Ligue cada parte do texto ao objetivo dela. Primeiro, quais materiais vamos utilizar? Como devemos proceder? O que aconteceu? O que queremos descobrir? Então, aqui ao lado, vocês leiam e façam a ligação correta. No nono quesito, temos aí a parte como devemos proceder desse texto. Tem quantas etapas? Escreva o número no quadrinho. No décimo, observe as imagens da parte como devemos proceder. Em seguida, marque um X na alternativa correta. Aí tem 3 alternativas aí. A primeira: elas dificultam a compreensão de como realizar o experimento. Elas ajudam o leitor a entender como realizar o experimento. E elas somente enfeitam o texto, deixando-o mais bonito. No 11º quesito tem o seguinte: o que é possível descobrir com esse experimento? Então, vocês vão escrever o que vocês descobriram. Na página 48, vocês vão observar bastante esse folheto aqui de um mercado, para poder responder as perguntas a seguir na página 49. A gente falou sobre o autocontrole, sobre o que a gente deve comprar, apenas o necessário. No primeiro tem assim: qual é o nome do estabelecimento comercial que está anunciando os produtos? Então, vocês vão observar aqui para poder fazer a página posterior. No segundo, qual é o objetivo desse folheto? Anunciar a venda de alimentos ou ensinar como preparar um alimento? Terceiro, escreva o nome dos alimentos que aparecem no folheto. Então, vocês nessa parte aqui, vocês vão escrever, prestando atenção na escrita. A gente vai escrever do mesmo modo que a gente escreve num livro de caligrafia, que a gente já fez. Quarto quesito: contorne o alimento mais barato e marque um X no alimento mais caro. Na página 50, vocês vão fazer uma lista de compras, anotando os preços correspondentes às frutas e do folheto. Na letra A tem assim: quantas frutas diferentes vocês escolheram para a salada de frutas? Vocês acharam fácil encontrar o nome das frutas e seus preços no folheto? Aí você responde sim ou não. No sexto tem o seguinte: ligue cada texto lido nesse capítulo ao seu objetivo. Então, veja aí, a receita culinária, qual é o objetivo dele?
instruções para a realização de um experimento científico e o folheto publicitário. Então, você faz a ligação correta. Vimos também as vogais, não foi? Então, as vogais e as consoantes. Na página 52, tem um exercício referente a ele. Vocês primeiro vão escrever seu nome, prestando atenção que todo nome próprio deve ser escrito com letra maiúscula. Agora, pinte as vogais que aparecem no seu nome. No segundo, vão completar o alfabeto com as letras que estão faltando. Vão escrever com esse tipo de letra aqui, ó. Na letra A embaixo tem o seguinte: copie as letras que você utilizou para completar o alfabeto. As letras que você escreveu acima são chamadas de vogais ou consoantes. E as demais letras do alfabeto são chamadas como? De vogais ou consoantes. Então, tudo isso aqui é o assunto que vimos. Terceiro, contorne de verde, pega um lapisinho verde e contorna as vogais, e pega um lápis vermelho e contorna as consoantes. Pode ser giz de cera também, se não tiver lápis de cor em casa, tá certo? No quarto quesito, liga o alimento representado em cada imagem ao nome dele. Então, temos aí abacaxi, morango, ovos, batata, uva, milho. Então, vocês veem aí como se escreve e façam a ligação corretamente. Depois, pinte os nomes dos alimentos que começam com vogal. Na letra B, há alguma palavra acima que tem somente consoantes? Você vai dizer sim ou não. Pronto, segundo ano. Aqui, a tia anotou as pausas que vocês têm que fazer em casa. Façam. Tentem fazer sozinho. Não peça ajuda à mamãe. Só se tiver alguma dúvida, você pede à mamãe para lhe orientar. Não é para a mamãe ensinar, para a mamãe orientar. Cada um vai tentar fazer sua tarefa sozinho. Tá certo? Temos aí a página 28 a 32, 39 a 42, 43 a 46, 48 a 50 e 51 a 53. Então, segundo ano, fique em casa, não se preocupe que isso tudo vai passar, logo estaremos de volta. Enquanto a gente está em casa, a tia vai ficar sempre passando as tarefinhas para vocês, tirando as dúvidas, tá certo? Um beijo no coração de todos.